Olá, meninos e meninas! Como vocês estão? Espero que estejam todos ótimos. Nessa videoaula de hoje, vamos estudar o capítulo de tecido epitelial. Vocês são muito bem-vindos a essa viagem do conhecimento, ok? Então, vamos viajar. Nós vamos inicialmente abordar o conceito da histologia. Então, a histologia ela é uma disciplina biomédica que realiza estudos da estrutura microscópica, também da composição e função dos tecidos vivos. A histologia ela é também denominada de anatomia microscópica ou biologia tecidual, tá? É uma palavra que provém do grego, iditon, tecido, e logos, estudo. Então, nós vamos estudar os tecidos. E os tecidos são estruturas constituídas por células e por matriz extracelular, que nós denominamos de NEC. Tá? As células, elas produzem essa matriz extracelular. Elas controlam a composição e são também, ao mesmo tempo, influenciadas e controladas pelas moléculas da matriz. Ou seja, as células são responsáveis por produzir os componentes da matriz e, posteriormente, elas recebem influência dessas próprias moléculas. Então, nós temos uma intensa interação entre células e matriz extracelular. Muitas moléculas da matriz elas são reconhecidas e elas se ligam a receptores encontrados na superfície de células. E a maioria desses receptores, na verdade, são moléculas que cruzam a membrana da célula e se conectam a moléculas encontradas no citoplasma. Assim, pode-se considerar que células e matriz extracelular são componentes do corpo, que têm uma continuidade física e que vai funcionar de maneira conjunta, respondendo de forma coordenada às próprias exigências do organismo. Tá? Bem, em relação ao organismo ser uma estrutura complexa, e de fato existe uma grande complexidade no organismo, mas apesar desta complexidade, ele é constituído por apenas 4 tipos básicos de tecidos. Obviamente que esses tipos básicos de tecidos, eles se subdividem em subtipos, né? O que faz com que nós tenhamos um aumento dessa complexidade. Tá? Então, nós vamos inicialmente partir do conhecimento dos tipos básicos e a partir daí nós vamos estudar também as suas classificações. Tá? Então, os 4 tipos básicos de tecidos que formam o organismo são os tecidos epiteliais, que serão motivo deste nosso capítulo, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Essa classificação ela vai levar em conta o quê? Os critérios da estrutura, das funções e da origem embriológica desses tecidos. Então, nós dividimos esses 4 tecidos justamente por conta desses critérios. Critério estrutural, critério funcional e critério de origem embriológica. Então, hoje falaremos a respeito do tecido epitelial. Nós vamos abordar brevemente os outros tecidos para que a gente tenha uma noção de como eles são diferentes comparativamente entre si. Tá? O tecido epitelial ele é formado por células que revestem superfícies e que secretam moléculas. Tem pouca matriz extracelular. Então, como todo tecido ele é composto por células e matriz extracelular, nós temos tecidos onde existe uma grande quantidade de células e uma pouca quantidade de matriz extracelular, e nós temos também o contrário, tecidos que possuem menos células do que matriz extracelular. Então, não existe uma homogeneidade na quantidade desses componentes e muito menos nos tipos celulares que compõem. Existe uma variedade de tipos celulares compondo os tecidos. Só para a gente ter um termo comparativo, o tecido conjuntivo ele se caracteriza por uma grande quantidade de matriz, o que já é uma característica diametralmente oposta da do tecido epitelial. E essa matriz extracelular do tecido conjuntivo ela é produzida pelas próprias células do tecido conjuntivo. Já o tecido muscular, ele é formado de células alongadas, que são células que possuem uma capacidade de sofrer um evento que nós chamamos de encurtamento. O encurtamento do comprimento da célula é o que nós denominamos de contração muscular. E é justamente essa modificação no comprimento da célula que gera movimentação. Então, quando as células musculares elas se contraem, elas, por exemplo, respondem pela movimentação de peças ósseas, responde pela compressão de espaços internos, que são as câmaras cardíacas. Então,
a capacidade de contração das células musculares é que é diretamente responsável pela atividade dos músculos, tá? E por fim, o último tipo de tecido, que é o tecido nervoso. Este se compõe de células com longos prolongamentos que são emitidos pelo corpo celular e que tem funções especializadas de receber, gerar e transmitir impulsos nervosos. Então, dentro deste contexto, o tecido nervoso ele é responsável por coordenar as atividades dos outros tecidos, para que eles trabalhem de maneira integrada para o bom funcionamento do todo. Então, como o tecido nervoso ele é um tecido de função coordenadora, integradora, as suas células elas têm prolongamentos longos, o que faz com que elas atinjam grandes distâncias e possam coordenar atividades da forma como elas realizam, ok? Então, cada um dos tecidos é formado por vários tipos de células, e cada célula é característica desse tecido, e por arranjos característicos da sua matriz extracelular, ok? Esses tecidos, eles não existem no organismo isoladamente, certo? Mas eles se associam de maneira a que cada associação gera um resultado diferente e produz, portanto, órgãos de corpo com funções diferentes. Então, os órgãos são formados por uma associação muito precisa de vários tecidos. E essa associação de tecidos ela vai resultar no funcionamento adequado de cada órgão. E aí, cada órgão ele vai se associar a outros para compor os sistemas, certo? E esses sistemas eles vão trabalhar em conjunto para permitir o funcionamento do organismo como um todo. Ok? Então, o sistema nervoso ele é uma exceção, porque ele é constituído quase somente por tecido nervoso, enquanto que os outros tecidos eles possuem um aparo de tecido conjuntivo para poder realizar suas funções. Tá? A maioria dos órgãos é constituída de dois componentes. Uma parte, que é aquela parte que realiza as atividades efetivas do órgão, que nós chamamos de parênquima, e essas células, elas, portanto, são responsáveis pelas funções típicas do órgão. E pelo estroma. O estroma, como eu acabei de mencionar, é o tecido conjuntivo, que vai sustentar, né, e que vai ser responsável por inervar e por vascularizar os órgãos. Aqui na sequência, nós vamos abordar as principais funções do tecido epitelial. Então, esse tecido ele tem como principais funções revestir e secretar. Não são as únicas, mas são as principais, tá? Então, o epitélio ele realiza revestimento de superfícies internas ou externas de órgãos ou do corpo como um todo. Então, por exemplo, a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, ele é composto por tipos diferentes de tecido, onde o tecido mais externo, aquele que forma a região, a porção mais superficial da pele, é composta pelo epitélio, que recebe o nome de epiderme. Certo? Então, esta é uma função extremamente relevante dos epitélios. E essa função ela está quase sempre associada a outras importantes atividades dos tecidos epiteliais também. Então, células que realizam revestimento também podem realizar proteção, absorção de íons e de moléculas, percepção de estímulos, que acabam sendo também funções atribuídas às células epiteliais. Certo? Então, uma vez que as células epiteliais revestem todas as superfícies externas e internas, tudo que entra ou deixa o corpo, necessariamente precisa atravessar o folheto epitelial. Ok? Então, esta função de revestimento é uma função extremamente importante dos epitélios. Tá? E outra função importantíssima é a atividade de secreção do tecido epitelial, seja por células de epitélio de revestimento, que também realizam secreção, ou seja, por células epiteliais que se reúnem para constituir estruturas especializadas na atividade de secretar, que são estruturas chamadas de glândulas. Então, as glândulas, elas são uma reunião de células especializadas na capacidade de secretar um determinado produto, e essas células, tendo origem epitelial, são células que realizam a função secretora. Certo? Então, essas células, elas são componentes de também funções, a segunda função importantíssima do epitélio, que é a de secreção. Tá? E algumas células do tecido epitelial, associadas também às células secretoras, são células com capacidade de contração. Então, aqui, nós vemos na imagem uma representação dos dois tipos de funções principais, né, realizados pelo epitélio, que é o revestimento. Então, o epitélio ele reveste a superfície toda do corpo, formando a epiderme,
e ele forra todas as superfícies do corpo, que compõem os epitélios das mucosas. Então, internamente, as cavidades do corpo elas são revestidas por um tecido que é análogo à pele, porém que recebe o nome de mucosa. E as mucosas possuem analogamente um tecido epitelial que compõe a sua superfície mais externa, que é chamado de epitélio da mucosa. Então, externamente, a estrutura que reveste o nosso corpo recebe o nome de pele, e a parte mais externa da pele, o tecido mais externo da pele, é um tipo de tecido epitelial que recebe o nome de epiderme. E internamente, as cavidades elas são forradas por uma estrutura chamada de mucosa, que é análoga à pele. As mucosas elas também possuem um tecido mais superficial, que recebe o nome de epitélio das mucosas. Então, tudo que entra ou sai do corpo necessariamente precisa atravessar um folheto epitelial. No caso, aqueles que atravessam a pele precisam atravessar a epiderme e aqueles que precisam atravessar a mucosa atravessam o epitélio da mucosa. E a atividade de secreção, que é a atividade produzida por células epiteliais, né? É uma atividade realizada por células epiteliais que ou estão compondo algum tipo de epitélio de revestimento, células que ao mesmo tempo revestem e secretam, ou células que se agrupam para realizar a função de secreção especificamente. E aí, nesse caso, nós estamos falando das glândulas. Então, as glândulas, elas são compostas por tipos de células epiteliais que têm função secretora. Bem, aqui nós visualizamos neste epitélio de revestimento a presença de células epiteliais capazes de realizar uma atividade que é típica de células nervosas, que no caso é a percepção de estímulos. Nós temos uma estrutura aí que é uma estrutura denominada de botão gustativo. E os botões gustativos eles estão presentes em algumas regiões da mucosa oral e eles são responsáveis por perceber mudanças em relação à constituição química e interpretar essa informação no sentido de captar o paladar de alterações que ocorram na mucosa oral. Então, essa acaba sendo uma função atribuída a essas células epiteliais que realizam essa função, e como essa função ela é típica do tecido nervoso, porém a célula tem origem no epitélio, a partir do momento em que elas se originam do epitélio de revestimento e também produz inter-relação com células vizinhas também epiteliais, nós denominamos essas células com função de percepção de estímulos de células neuroepiteliais. Então, inicialmente eu dei esse exemplo aí dos botões gustativos, e nós temos também outras células que estão localizadas no sistema fotorreceptor, no caso, no olho, e essas células elas são capazes de captar variação luminosa. Então, ambos os tipos celulares são células de origem epitelial que revestem uma superfície e elas também podem captar, né, determinado estímulo e relacionar-se com terminações nervosas a fim de permitir essa interação com o meio. Aqui na sequência nós temos células epiteliais que têm a capacidade de realizarem um fenômeno que é a contração, né? A contração é o encurtamento da célula e essas células especificamente são células de origem epitelial, mas realizam essa atividade que é própria das células do tecido muscular. Por isso elas recebem essa denominação de células mioepiteliais, porque mio é um prefixo que se refere geralmente a células de origem e de função muscular, e epitélio por conta da origem, né? São células que de fato se originam no epitélio, que realizam junto com as células vizinhas tipos de junções que só são possíveis com células de origem epitelial. Então, na verdade, elas são células epiteliais, porém elas desenvolvem uma capacidade de realizarem funções específicas que não são realizadas pela maioria das células epiteliais, mas que são bem próprias das células musculares. Então, essas células mioepiteliais, elas se associam à porção secretora de glândulas, à porção inicial de ducto condutor de glândulas, e aí elas, por estímulos nervosos, elas se contraem nessas regiões, e ao se contrair, elas encurtam, e elas acabam comprimindo a luz desses espaços das glândulas, fazendo com que o conteúdo que está no seu interior seja rapidamente ejetado e chegue na superfície da mucosa,
com uma velocidade bem maior do que aquela que esse produto levaria para chegar se não fosse esse estímulo da contração que essas células permitem. Então, são células epiteliais que realizam a função de contração. E para a gente concluir aí a questão das funções, nós temos também as células epiteliais que revestem superfícies de órgãos que estão voltados para a função de absorver partículas, absorver nutrientes, né? E essas regiões do corpo são principalmente aquelas que forram órgãos internos que compõem o trato digestório. Então, essas células epiteliais que forram essas mucosas do trato digestório, elas possuem especializações nas suas membranas superficiais que facilitam o contato da membrana da célula com os nutrientes, com os constituintes que estão aí transitando pelo lúmen desses órgãos do trato digestório, e aí elas conseguem com maior facilidade incorporarem para dentro do organismo, ou seja, captarem da luz, e aí esses nutrientes, proteínas, vitaminas, gorduras, eles atravessam a célula e aí vão parar dentro do organismo, nos tecidos conjuntivos e circular no sangue. Então, como eu havia mencionado anteriormente, para que algo consiga adentrar o corpo, ele necessariamente precisa atravessar um folheto epitelial. No caso, a atividade de absorção, ela tem a mediação dessas células que compõem mucosas de órgãos de absorção, e essas células epiteliais, além de revestirem esses órgãos, elas realizam essa atividade adicional, que é a atividade de absorção. Aqui na sequência, nós vamos abordar as principais características das células epiteliais. O epitélio ele é constituído por células ditas poliédricas, ou seja, são células que têm muitos lados, ou seja, muitas faces, tá? E essas células, elas se organizam de maneira a se encontrarem justapostas, ou seja, elas estão muito coladinhas umas nas outras, muito próximas umas das outras, o que faz com que exista uma quantidade muito pequena de matriz extracelular no tecido epitelial. Então, o tecido epitelial ele se caracteriza por ter uma escassez de matriz extracelular, graças ao fato de que as células elas se organizam justapostas, ou seja, muito próximas umas das outras, inclusive aderidas umas às outras, de forma bem firme, e isso faz com que o espaço para a matriz extracelular seja muito reduzido. Tá? E essas células elas se aderem às células vizinhas por meio de modificações das suas membranas plasmáticas, modificações essas que permitem que elas se estabeleçam praticamente em alguns locais fusionando membranas de células vizinhas, outros encaixando proteínas das células vizinhas, de forma que nós temos dificuldade de separá-las. Então, essas modificações, essas especializações das membranas laterais das células vizinhas, com essa finalidade justamente de mantê-las próximas e de dificultar a separação das mesmas, são chamadas de junções intercelulares. Essa característica faz com que seja possível que as células se organizem em folhetos. E esses folhetos, eles são os responsáveis por revestir a superfície externa do corpo, né, formar a camada mais externa da pele, que é a epiderme, e também por revestir as cavidades internas do corpo, ou seja, por formar também o tecido que compõe a superfície mais externa das mucosas, que é o epitélio das mucosas. Isso aí, quando elas se organizam para revestir, ou então também quando elas se organizam como unidades secretoras, que são as estruturas que produzem constituintes com a finalidade de lançar para o meio externo, de secretar. No que diz respeito à forma, né, as células epiteliais elas têm uma forma bastante variável. Né, elas podem variar desde células colunares altas até células achatadas, que nós chamamos de pavimentosas. Né, elas são como pavimentos ou como ladrilhos. Né, e elas possuem formas intermediárias, ou seja, formas que têm alturas diferentes entre as pavimentosas e as colunares bastante altas. E a forma mais intermediária dessas aí seriam as cúbicas. Então, a forma poliédrica, ela se deve ao fato de que essas células, elas se mantêm muito próximas umas das outras, muito justapostas. E isso forma folhetos ou aglomerados, que são
tridimensionalmente organizados, num fenômeno que se assemelha, por exemplo, como se nós pegássemos balões de aniversário, bolas de aniversário, inflássemos essas bolas e fôssemos colocando elas num espaço, né, como se fosse uma sala, e à medida que a gente fosse enchendo bastante essa sala, essas bolas elas fossem comprimindo umas às outras nesse espaço limitado, até que chegasse uma hora que nós tivéssemos conseguido colocar o máximo possível de bolas nesse espaço, e aí essas bolas iriam comprimindo as vizinhas lateralmente, inferiormente, superiormente, e essas compressões que as células vizinhas produziriam entre elas seriam responsáveis justamente por produzir os lados, certo? Que nós chamamos de edros. E por isso, como são vários lados, as células são ditas, por isso, poliédricas, tá? O núcleo desses vários tipos de células epiteliais, eles também têm formas características. Então, eles vão variar desde formas esféricas até formas alongadas, que tem o formato de uma estrutura elíptica, né, de uma elipse. E a forma desses núcleos ele vai acompanhar a forma das células. Então, a forma do núcleo ela vai ter uma estreita relação com a forma externa da célula. Então, nós observamos que células cúbicas elas vão costumar ter núcleos mais esféricos. Se as células forem pavimentosas, ou seja, achatadas, elas vão ter os núcleos também achatados, certo? Nos núcleos alongados, né, elípticos, o maior eixo desse núcleo vai ser sempre paralelo também ao eixo principal da célula. Então, se eu estou falando de uma célula que ela é uma célula colunar, aí essa elipse fica em pé. Se eu estou falando de uma célula pavimentosa, a elipse fica deitada, tá? Então, como geralmente eu não posso distinguir os limites entre essas células epiteliais no microscópio óptico, que é o microscópio que a gente utiliza nas aulas da graduação, então nós vamos ver que lá no microscópio nós vamos observar basicamente a cor do citoplasma e a cor do núcleo, mas nós não vamos conseguir discernir os limites individuais das células. Essas estruturas, que são as membranas plasmáticas, elas não são estruturas que podem ser identificadas à microscopia óptica, somente à microscopia eletrônica. Então, a forma do núcleo, ele vai nos dar indiretamente uma ideia bastante precisa sobre a forma das células. Então, se eu estou vendo vários núcleos com formato esférico, então eu posso fazer a inferência de que esse epitélio é um epitélio formado de células cúbicas, tá? A forma e a posição desses núcleos também são de grande utilidade para que a gente determine se essas células epiteliais estão organizadas em uma única camada ou em várias camadas. E isso faz com que a gente possa classificar os epitélios, como a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Então, praticamente todos os epitélios, eles estão apoiados sobre um tecido conjuntivo. Se os epitélios revestem cavidades ou órgãos ocos, essa camada de tecido conjuntivo recebe o nome de lâmina própria. Então, o tecido que está abaixo do epitélio, na pele, recebe o nome de derme. E o tecido que está abaixo do epitélio das mucosas recebe o nome de lâmina própria. A porção da célula epitelial voltada para o tecido conjuntivo, então nós temos aí uma célula que está aí sobre o tecido conjuntivo. A parte da célula que está voltada para o tecido conjuntivo, ele recebe o nome de porção basal. Então, o polo basal da célula é aquele polo da célula que está em contato ou voltado para o tecido conjuntivo, que nós consideramos que é a base dos epitélios. Então, todos os tecidos epiteliais, eles estão sempre apoiados sobre um tecido conjuntivo, porque do tecido conjuntivo é que provém a vascularização para os tecidos epiteliais. Então, sempre que nós tivermos um tecido epitelial, necessariamente esse tecido epitelial ele vai estar associado com um tecido conjuntivo abaixo dele, porque este tecido conjuntivo vai garantir a sua vascularização e também vai trazer a sua inervação. Tá? Então, ao lado das células epiteliais que estão voltadas para o tecido conjuntivo, recebe o nome de polo basal ou porção basal. E o lado oposto, a extremidade oposta, tá? Ela geralmente está voltada ou para uma cavidade do corpo ou espaço, certo? E ela é denominada de porção ou polo apical, ou seja, a parte mais alta da célula é o polo apical ou porção apical das células. Então, nós temos
a parte de baixo da célula, voltada para o conjuntivo, o polo basal, e o lado oposto, o polo apical, ou porção apical. E a superfície dessa última região, que é o polo apical, ela é chamada de superfície livre, porque geralmente ela está voltada justamente ou para uma cavidade, uma luz de uma cavidade, ou para a superfície do corpo, tá? A superfície das células epiteliais que estão em contato com as células adjacentes, com as células vizinhas, são denominadas de superfícies laterais. Então, as células, elas possuem polo basal ou porção basal, polo apical, que é o oposto, e as superfícies laterais, que são aquelas superfícies que estão em contato com as células vizinhas adjacentes, certo? Essas são as principais características que facilitam a identificação das células epiteliais e que vão facilitar, dentro em breve, a classificação desses epitélios em relação ao número de camadas, em relação à forma das células também nas camadas. Na sequência aí, nós vamos abordar o conceito de lâmina basal. Tá? Então, entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo, que está abaixo dele, há uma delgada lâmina de moléculas que se chama lâmina basal. Essa estrutura, ela é tão diminuta, tão fina, tão delgada, que ela só pode ser vista em microscópio eletrônico, por causa que a espessura dela é da ordem de 20 a 100 nanômetros, mais ou menos, de espessura. E estruturas desta dimensão, elas não podem ser vistas na microscopia óptica, por causa que a resolução dos microscópios ópticos não permitem visualização de estruturas com essas dimensões, tá? Essa estrutura, que é a lâmina basal, ela é constituída por uma delicada rede de fibrilas. E essas fibrilas, que compõem a parte densa da lâmina basal, recebem o nome de lâmina densa. As lâminas basais, elas podem ser formadas por uma lâmina densa e uma lâmina lúcida, e essa lâmina lúcida ela é vista clara nos microscópios eletrônicos, e por isso que elas recebem esse nome de lâmina lúcida, ou então pode-se possuir, ao invés de uma lâmina densa e uma lúcida, uma lâmina densa e duas lâminas lúcidas, sendo que uma fica acima da lâmina densa e a outra fica abaixo dessa, tá? Os componentes principais das lâminas basais são o colágeno tipo 4, que vai compor a lâmina densa, e as glicoproteínas e proteoglicanas, que compõem principalmente a lâmina lúcida. A lâmina basal ela vai se prender aí ao tecido conjuntivo por meio de outros tipos de fibrilas de colágeno, que são as fibrilas do tipo 7, que nós chamamos de fibrilas de ancoragem, tá? Então, nós temos aqui um esquemazinho representando a estrutura da lâmina basal, que está à vista aí em azul. Então, nós vemos acima da lâmina basal o tecido epitelial e abaixo o tecido conjuntivo. E aí nós temos um zoom que é dado aí em uma pequena porção desse esquema da esquerda, onde nós vamos aí focar na estrutura da lâmina basal, que é justamente a estrutura que fica entre o epitélio e o conjuntivo. E aí, nessa imagem em destaque, nós vemos a estrutura da lâmina basal, que é uma estrutura muito delgada, que só pode ser vista em microscopia eletrônica, e justamente na microscopia eletrônica nós podemos identificar lâminas basais, que podem ser constituídas de uma lâmina densa e uma lúcida, ou uma lâmina densa e duas lâminas lúcidas, sendo que uma lâmina lúcida está acima da lâmina densa e a outra abaixo, tá? Então, a lâmina densa ela está aí representada por essa estrutura que parece uma corda, né? Mas na verdade ela é composta por fibras colágenas do tipo 4, que formam uma estrutura tridimensional em forma de rede e que é de fundamental importância para a estruturação e organização do tecido epitelial e a segregação, a separação entre o epitélio e o conjuntivo. Então, esses tecidos eles não se misturam entre si, mas eles podem realizar trocas entre si, e as trocas que ocorrem entre os tecidos epiteliais e os conjuntivos necessariamente são mediadas justamente pela estrutura da lâmina basal. Tá? E, portanto, a lâmina basal ela é uma estrutura que colabora intensamente para a fisiologia do tecido epitelial, tá? Realizando funções importantes. É importante também destacar que as lâminas basais elas existem também entre outros tecidos com o conjuntivo, além do tecido epitelial. Então, nós podemos ter
entre células musculares e o tecido conjuntivo, entre células adiposas, entre células nervosas, certo? E essa estrutura de lâmina basal, ela forma uma barreira que vai limitar ou mesmo controlar trocas de macromoléculas entre as células de um tecido e o tecido conjuntivo, tá? Os componentes dessas lâminas basais, elas são produzidos pelas células que estão aí relacionadas a elas. Então, por exemplo, se ela estiver relacionada entre o epitélio e o conjuntivo, elas são produzidas pelas células epiteliais. Se ela estiver existindo entre as células musculares e o conjuntivo, ela vai estar sendo produzida pelas células musculares. E assim sucessivamente, no caso das células adiposas, produzida pelas células adiposas, no caso das células de Schwann, que são células nervosas, produzida justamente por essas células de Schwann, certo? E em alguns casos nós podemos ter também relacionado com as lâminas basais a estrutura de um outro tipo de lâmina que é a lâmina reticular, que é composta pelas fibras reticulares. Então as fibras reticulares elas podem se associar constituindo uma estrutura em lâmina que nós chamamos de lâmina reticular. E elas estão intimamente associadas à lâmina basal, como a gente pode ver aí nesse esquema que está representado. A estrutura da lâmina basal, constituída pela lâmina lúcida e a lâmina densa, e na sequência, coladinho aí com ela, a estrutura da lâmina reticular, tá? As lâminas basais, elas têm várias funções, sendo que uma das principais funções é promover a adesão das células epiteliais ao tecido conjuntivo, tá? Mas elas também são importantes para filtrar moléculas, elas são importantes para influenciar a polaridade das células. Eu vou explicar mais para frente como que se estabelece esse conceito de polaridade das células, tá? Elas também ajudam a regular a proliferação e a diferenciação celular, e também possuem importante influência no metabolismo celular, porque precisamos destacar que ela está diretamente relacionada com a filtração de moléculas que chegam até o tecido epitelial, certo? Então, nesse metabolismo celular, nós estamos incluindo, inclusive, o crescimento celular. Ele também organiza as proteínas nas membranas plasmáticas dessas células adjacentes, o que afeta aí mecanismos como transdução de sinal, né? E além de servir como caminho e suporte para a migração de células epiteliais quando há alguma lesão do epitélio e esse epitélio precisa ser reparado. Então, quando o epitélio ele é danificado e o tecido conjuntivo ele fica exposto, inicialmente a lâmina basal ela é produzida e somente sobre a estrutura da lâmina basal é que as células epiteliais elas podem encontrar o seu suporte para migrar e reparar a sua estrutura, tá? Então, esses são os conceitos e as funções associadas a essa estrutura aí que ajuda a organizar o epitélio, colabora com o seu metabolismo, além de várias funções, e essa estrutura ela existe sempre entre epitélio e conjuntivo, porém ela pode existir entre outros tecidos e o tecido conjuntivo também. Aqui na sequência nós vamos falar da estrutura da membrana basal. Tá? A literatura ela faz alguma confusão entre esses termos lâmina basal e membrana basal. Então, para fins de facilitar a compreensão de o que nós estamos nos referindo quando utilizamos um termo ou outro termo, eu vou esclarecer aqui que este nome membrana basal ele é usado para denominar uma camada que fica situada abaixo de epitélios, mas que é visível ao microscópio óptico, certo? E que se cora por uma técnica histológica chamada de ácido periódico Schiff, ou PAS, certo? O ácido periódico de Schiff é uma técnica que consegue colorir as membranas basais e elas ficam coloridas em vermelho, como nessa fotomicrografia que a gente está vendo aí, de um corte de rim, em que nós vemos essas linhas vermelhas que representam a estrutura da membrana basal, que pode ser vista em microscopia óptica, uma vez que a estrutura que nós comentamos anteriormente, que são as lâminas basais, mesmo com quaisquer técnicas especiais de coloração, elas não podem ser vistas por meio da microscopia óptica, porque as suas dimensões são menores do que aquelas que são captadas pelo limite de resolução desse microscópio, tá? A lâmina basal a membrana basal é mais espessa que a lâmina basal, porque ela inclui algumas proteínas que situam-se nos tecidos conjuntivos, próximo à lâmina basal. Então, para fins de discernimento entre o que nós estamos falando, entre membrana basal e lâmina basal, nós vamos considerar que a membrana basal ela pode ser resultante da fusão de duas lâminas basais, ou então elas podem ser resultantes da junção entre uma lâmina basal e uma lâmina reticular, compondo também uma estrutura de membrana basal.
Aqui na sequência, nós vamos abordar especializações das membranas plasmáticas que se estabelecem entre células vizinhas e que são denominadas de junções intercelulares. Tá? Então, as junções intercelulares são especializações das membranas plasmáticas de células vizinhas. Geralmente, a especialização de uma célula necessita casar com a especialização da célula vizinha para que a junção ela se estabeleça e tenha função. Tá? E as funções que essas especializações elas permitem se referem a 3 tipos de atividades que podem ser realizadas entre as células ou que são impedidas de que ocorram entre as células. O primeiro tipo de junção, ela tem função de impermeabilizar, ou seja, impedir fluxo de quaisquer substâncias entre uma célula e outra, ou seja, elas tem a função de bloquear ou ocluir trânsito de moléculas na via que a gente chama de paracelular, ou seja, no espaço entre uma célula e outra, elas vão bloquear o trânsito de moléculas. Outros tipos de junções que se estabelecem aí por meio de especializações também das membranas laterais de células, elas trabalham no sentido de garantir que as células se mantenham muito próximas entre si e difíceis de serem afastadas, que são as junções adesivas. Então, as junções adesivas, elas permitem que as células epiteliais se mantenham justapostas, se mantenham muito próximas às outras e difíceis de serem afastadas, o que é importantíssimo para que o tecido epitelial consiga realizar com eficiência a função de revestimento, de superfícies e forramento de cavidades. E também nós temos especializações das membranas laterais das células, que as permite trocar entre si moléculas de tamanho pequeno, trocar íons entre si, trocar sinalizadores entre si, que são as junções comunicantes ou junções de comunicação. Tá? Então, as especializações que se estabelecem entre as células, elas são chamadas de junções intercelulares e elas podem estar realizando alguma dessas atividades que foram aí, que estão aí citadas nesse slide. Ou elas podem impermeabilizar ou mesmo ocluir o trânsito de moléculas ou de partículas ou de substâncias entre células, ou outros tipos vão colaborar com a manutenção da adesividade entre células vizinhas, que são as junções de adesão, e por fim as junções que vão permitir que as células vizinhas possam trocar íons, sinalizadores, e essas junções elas são chamadas de junções de comunicação. Então, em linhas gerais, várias estruturas aí associadas à membrana plasmática vão, portanto, contribuir para a coesão e comunicação entre células. E elas são encontradas na maioria dos tecidos, mas elas são muito abundantes no tecido epitelial. E aí, por isso, a gente vai descrever ela aqui neste capítulo. Mas quando nós estivermos abordando capítulos posteriores, nós vamos novamente abordar junções que vão colaborar para que a eficiência de uma função realizada por um tecido se processe. Tá? As células epiteliais, elas apresentam intensa adesão mútua e para separar elas é necessário que a gente imprima forças mecânicas que são relativamente grandes para quando nós estamos tratando de forças intercelulares. E essa coesão ela vai variar com o tipo de epitélio. Então, os epitélios que estão desenvolvendo funções de revestimento, elas são muito mais, possuem suas células muito mais aderidas entre si do que aquelas que estão realizando, por exemplo, função de secreção, onde não lhes é exigido essa função de revestimento tão intensa quanto em outras regiões onde ela está aí forrando superfícies ou revestindo cavidades, tá? A adesividade entre as células ela vai se estabelecer em parte devido à presença de uma proteína, de uma glicoproteína, na verdade, que cruza a membrana plasmática, possuindo um domínio dentro do citoplasma e um domínio extracelular. É uma glicoproteína, portanto, transmembrana, da família das caderinas. Então, essas glicoproteínas da família das caderinas, elas são importantes para o estabelecimento de junções adesivas. E a sua atividade ela está muito relacionada com a presença de íons cálcio aí nos tecidos. Então, indivíduos com uma quantidade menor de cálcio ou com uma insuficiência de íons cálcio pode diminuir a sua capacidade de proteção que os epitélios eles fornecem, tá? Outra maneira também de aumentar a adesão entre as células é por meios mecânicos, de dobras das membranas das células vizinhas. Essas dobras elas se encaixam
né, nas dobras das membranas das células adjacentes, e nós chamamos essas dobras de interdigitações da membrana. E as interdigitações da membrana, elas também têm essa finalidade de realizar um aumento de dificuldade de separação das células por meio de um estabelecimento de forças mecânicas que precisam ser aumentadas para conseguir separar as células interdigitadas entre si, por causa do aumento, né, da área de contato entre as células, o que facilita que elas estabeleçam áreas de proximidade que as tornam mais difíceis de serem separadas. Aqui nós vamos começar detalhando a estrutura da primeira especialização ou junção intercelular, que é uma junção do tipo impermeabilizante. A junção impermeabilizante, ela recebe o nome de zônula de oclusão, tá? As zônulas de oclusão são também chamadas de junções estreitas, e elas geralmente são as mais altas da sequência, ou seja, elas estão localizadas mais apicalmente em relação às membranas laterais da célula. Então, essas junções, elas são as mais próximas da superfície livre da célula, né? O termo zônula, ele indica que essa junção, ela forma, na verdade, uma área, ou seja, uma faixa, ou mesmo um cinturão que vai circundar a célula completamente. E todas as células que se aproximarem dela e que tiverem na mesma altura a especialização das suas membranas, elas vão se ocluir e então elas vão vedar esse espaço intercelular. Então, ao microscópio eletrônico de transmissão, nós podemos ver que, na verdade, as células vizinhas, na altura desse cinturão, elas têm o seu folheto externo das membranas fusionado, né? Como a gente vê nessa imagem, proteínas que são da classe das ocludinas, elas basicamente fazem com que as membranas, em uma determinada altura, se tornem únicas, né? Através do compartilhamento dessas proteínas, e faz com que esse espaço entre as células não seja possível de ser transitado por substâncias, ou seja, impermeabiliza, veda um fluxo de substâncias no espaço intercelular. Por essa razão, nesta área, ao redor de toda a célula, nós vamos ter o estabelecimento dessas proteínas que vão se casar com as células que se tocarem nessas células e vão estabelecer um cinturão ou uma área que nós chamamos de zônula, porque é microscópica. E é uma zônula que impermeabiliza, que oclui. Então, por isso ela é chamada de zônula de oclusão. Aqui na sequência, nós vamos abordar o conceito e as características das junções que têm como finalidade aderir células vizinhas entre si, ou seja, dificultar a separação de células vizinhas. E nos tecidos epiteliais, essa função de adesividade ela é muito importante para a função de revestimento que o epitélio realiza. Tá? Então, as junções de adesão, elas são de 3 tipos. Elas são as zônulas de adesão, que se estabelecem entre células vizinhas a partir de suas membranas das paredes laterais. Os desmossomos, que também se estabelecem entre células vizinhas por meio também das paredes laterais. E os hemidesmossomos, que se estabelecem na membrana que está localizada no polo basal da célula. Então, é a parte da célula que vai estabelecer esse tipo de junção, que tem como finalidade aumentar a adesividade da célula à estrutura da lâmina basal, e não a estrutura da lâmina da célula adjacente. Tá? Então, nós vamos aqui abordar as características de cada uma na sequência, né? E em muitos tipos de epitélios, depois que se estabelece ali na sua porção mais alta uma zônula de oclusão, que foi aquela primeira que nós comentamos, na sequência, né, de cima para baixo, ou seja, do ápice para baixo, a próxima junção que geralmente se estabelece, ela é a zônula de adesão. Então, da mesma forma como a zônula de oclusão forma um cinturão ao redor de toda a altura da célula, a zônula de adesão também forma um cinturão ao redor de uma altura na sequência da zônula de oclusão, só que agora ela não vai ter mais a mesma finalidade das zônulas de oclusão. Elas vão ter a finalidade de manter as células unidas entre si e não de impedir um fluxo que poderia se estabelecer aí entre as células vizinhas. Tá? Então, essa junção ela circunda toda a célula e ela vai contribuir para que haja aderência entre células adjacentes. Uma característica muito importante dessa junção é uma inserção de filamentos de actina
em placas de material eletrodensas que estão contidas no citoplasma subjacente à membrana da junção. Então, naquela altura em que nós temos, né, estabelecendo a zônula de adesão, na interface em que está voltado para o citoplasma, nós temos uma placa de material eletrodenso, onde os filamentos de actina, elas se inserem, né, os filamentos de actina, eles compõem filamentos do citoesqueleto, e eles vão estabilizar as membranas para que elas fiquem paralelas com as membranas das células vizinhas. E esse paralelismo é importante para que as proteínas que vão se estabelecer transmembranas, que vão manter essas células próximas entre si, elas se associem no espaço que se estabelece no meio extracelular. Tá? Então, a esse conjunto de zônula de oclusão e zônula de adesão, que vai circundar toda a parede lateral aí da região do ápice de muitos tipos de células epiteliais, nós damos o nome de complexo unitivo. Então, o complexo unitivo, ele é uma sequência fixa que se estabelece em vários tipos de células epiteliais, compostos por, mais apicalmente, uma zônula de oclusão e logo abaixo uma zônula de adesão. Essa sequência de junções intercelulares, ela recebe o nome de complexo unitivo. Tá? Outro tipo de junção intercelular comum demais entre as células epiteliais é a junção adesiva a seguir, que é o desmossomo. O desmossomo, ele tem uma estrutura semelhante com a zônula de adesão, só que ele não forma uma área, ele não forma um cinturão ao redor de toda a célula, mas ele forma pequenos locais da célula, onde vai acontecer também a interrelação de proteínas transmembranas, que no espaço intercelular eles se casam entre si, eles se associam entre si, dificultando a separação das células. Tá? Então, os desmossomos e as zônulas de adesão, eles são parecidos entre si, porém, eles têm uma área menor. É como se ele formasse pequenos botõezinhos e que naqueles locais as células fecham como se fossem colchetes, e aí nós temos dificuldade de separar os desmossomos naquela área onde se estabelece. Então, o desmossomo é uma estrutura complexa, que tem uma forma de disco, ela vai estar contida na superfície de uma célula e que precisa, para ter funcionalidade, estar sobreposta a uma estrutura idêntica observada na célula adjacente. Então, a mesma estrutura que se estabelece em uma célula precisa se estabelecer na outra, porque as proteínas transmembranas que vão estar presentes nesta localização, elas têm que se casar no espaço extracelular, fazendo com que, portanto, as células se relacionem por meio dessas proteínas transmembranas e que vai dificultar a separação, o afastamento delas, tá? Então, as membranas celulares nessa região, elas são planas, paralelas e geralmente separadas por uma distância um pouco maior, porque nesse espaço aí nós vamos ter a presença das proteínas intercelulares que vão estar se relacionando para poder dificultar a separação das células. No lado interno do citoplasma da membrana do desmossomo, de cada uma das células, há uma placa circular, que é a placa de ancoragem. E essa placa de ancoragem, ela é similar àquela que existe na zônula de adesão, porém, ela é uma estrutura menor, formando apenas uma placa, tá? Em células epiteliais, os filamentos intermediários de queratina que estão presentes no citoplasma se inserem nas placas de ancoragem, ou então elas formam alças assim que retornam ao citoplasma. Então, é uma estrutura que também tem, casando aí na região dessa placa de ancoragem, proteínas do citoesqueleto, da mesma forma como a gente viu lá com as zônulas de adesão. Então, uma vez que os filamentos intermediários de queratina do citoesqueleto, eles são muito fortes, os desmossomos, eles promovem uma adesão bastante firme entre as células. E aí nós temos também a participação de proteínas da família das caderinas que vão participar dessa adesividade promovida pelos desmossomos. Certo? Essa adesividade ela é muito influenciada pela presença dos íons cálcio, tá? E os desmossomos, eles têm uma forma de botão e eles não formam zônulas. Quem forma zônulas são as zônulas de adesão, que por sua vez, similarmente, tem como função também aumentar a adesividade entre células vizinhas.
Por fim, aí vamos abordar o conceito e a estrutura dos hemidesmossomos. Tá? O prefixo hemi quer dizer que esta estrutura ela tem a metade de um desmossomo, porque ela vai se estabelecer na membrana de uma célula apenas, enquanto que o desmossomo é uma estrutura que precisa se estabelecer entre duas células vizinhas, e essas duas áreas de membrana elas precisam se casar na mesma altura para que as proteínas transmembranas elas se relacionem e dificultem a separação de células vizinhas. Mas o hemidesmossomo ele vai se estabelecer entre a célula e a sua lâmina basal. Então, basicamente, apenas a membrana de uma célula precisa ter a organização proteica específica para que ela possa aumentar a sua adesividade à estrutura que está subjacente, ou seja, que está localizada entre o epitélio conjuntivo, que é a sua lâmina basal. Então, hemidesmossomos podem ser encontrados na região de contato entre alguns tipos de células epiteliais e sua lâmina basal. E essas junções elas têm a estrutura, portanto, da metade de um desmossomo e servem para prender essa célula epitelial à sua lâmina basal. Então, nos desmossomos, as placas de ancoragem contêm principalmente caderinas, enquanto nos hemidesmossomos, as placas contêm outro tipo de proteína que são chamadas de integrinas. Aqui nesse slide nós temos um esquema que ilustra como que se estabelece, né, a organização de uma zônula de adesão. Então, a zônula de adesão ela é uma área que circunda toda a altura da célula, que geralmente vem na sequência de uma zônula de oclusão, e o que nós temos nela é uma placa de ancoragem, onde se prendem filamentos de actina, que estão representados por essas estruturas em azul claro. Então, aí nós temos a região onde os filamentos de actina se prendem. Esses filamentos de actina, eles se prendem do lado de uma célula, a célula do lado direito e na célula do lado esquerdo. Então, veja que nós temos duas estruturas semelhantes entre as células vizinhas, uma em cada célula. Em azul, nós estamos vendo as proteínas actinas se ancorando aí nessa placa de ancoragem que nós temos aí intracelularmente no citoplasma de cada célula. E partindo desta placa de ancoragem, nós temos proteínas transmembranas, e essas proteínas transmembranas, elas têm um domínio intracelular e um domínio extracelular, sendo que é justamente essa parte do domínio extracelular que casa as proteínas das células vizinhas e, contando com a presença do íon cálcio, mantém essas células unidas entre si, aderidas entre si, e para que elas sejam separadas, é necessário romper essa ligação que se estabelece entre essas proteínas transmembranas, que são as proteínas da família das caderinas. Então, desta forma, é que as zônulas de adesão, elas cumprem a função de manterem as células unidas entre si e difíceis de serem separadas. Aqui na sequência nós vamos abordar com mais detalhe a estrutura dos desmossomos, né? Então, os desmossomos eles são placas que vão se espalhar pela membrana da célula em várias alturas, né? Lembrando que se trata de membranas laterais da célula. Então, assim, abaixo das zônulas de adesão, que se estabelece aquele ponto fixo de adesão em uma altura apenas, nós temos outros pontinhos menores em que ocorre a adesividade entre as células. O que vai garantir que esses desmossomos tenham uma eficiência de adesividade com a célula vizinha é a quantidade de desmossomos que se espalham entre as membranas laterais das células, fazendo com que, em muitos pontos, as células se mantenham unidas entre si em uma estrutura que é muito semelhante à zônula de adesão, mas que não representa uma área, mas representa apenas uma pequena placa em que as proteínas do citoesqueleto garantem que as membranas plasmáticas das células vizinhas elas se tornem paralelas entre si, e partindo dessas placas de ancoragem saem proteínas transmembranas que se associam com as proteínas transmembranas que partem das células vizinhas, formando um ponto de dificuldade de separação entre as células. Então, nós temos uma imagem aqui à direita, onde nós temos algumas células representadas, em que nós vemos pontos, né, em que as proteínas do citoesqueleto terminam na placa de ancoragem e, nesse local, as membranas plasmáticas estão unidas entre si. Então, aí representa vários pontos da célula onde se estabelecem desmossomos. E, de fato, os desmossomos são tipos de junções bastante frequentes nas células epiteliais e são o principal tipo de junção responsável, né, por garantir
que essas células se mantenham bastante unidas entre si. E para completarmos aqui o detalhamento das junções intercelulares, nós vamos abordar o detalhe aqui dos M-desmossomos. Então, como nós mencionamos anteriormente, um M-desmossomo ele possui a estrutura de metade de um desmossomo, porque basicamente a estrutura de especialização ela vai acontecer apenas em uma célula e vai ser um ponto de aumento de adesividade da célula com a sua lâmina basal, e não mais com uma célula adjacente, como o faz o desmossomo. Então, aqui na direita nós temos um esquema que ilustra a organização de um M-desmossomo com a membrana plasmática contendo aí a placa de ancoragem e os filamentos intermediários, com as proteínas transmembranas unindo a membrana plasmática da célula com a sua lâmina basal, ou no caso, uma membrana basal, que é a junção de duas lâminas basais, como nós vimos anteriormente, e a comparação do M-desmossomo com o desmossomo, que representa essa estrutura duplicada, ou seja, o contato de uma especialização que se estabelece em uma célula e que precisa casar com uma especialização idêntica na da célula vizinha, para que essa adesividade ela se estabeleça entre células, enquanto nos M-desmossomos é uma adesividade aumentada entre a célula e a sua lâmina basal. Aqui na sequência vamos falar a respeito das junções comunicantes. As junções comunicantes são também chamadas de junções gap, e elas podem existir praticamente em qualquer local das membranas laterais das células epiteliais. Tá? Essas junções elas são também encontradas em outros tecidos, elas não são exclusivas do epitélio. Inclusive, o músculo esquelético é uma exceção de tipo celular que não possui as junções comunicantes. Tá? Ao microscópio eletrônico, essas junções elas se caracterizam pela grande proximidade das membranas celulares das células adjacentes. Então, nós temos, na verdade, um tipo de junção que permite que as células vizinhas elas troquem moléculas, né, moléculas que sejam muito pequenas, que consigam passar, né, pelo espaço que se estabelece, pelo canal que se estabelece por essas proteínas, e isso facilita com que as células troquem sinalização entre si, que as células troquem íons entre si, e isso vai permitir, então, um intercâmbio, né, de moléculas com a massa molecular que pode chegar até cerca de 1.500 Daltons. Né? Dalton é a unidade de medida dessas estruturas que conseguem atravessar esses pequenos canais que são as junções comunicantes. Então, nós podemos ter moléculas de sinalização, íons, alguns hormônios, que são exemplos de estruturas que podem atravessar essas junções, fazendo aí com que as células de muitos órgãos trabalhem de maneira coordenada. E isso impede que elas hajam comunidades independentes, mas na verdade elas vão trabalhar de maneira a que elas colaborem com a função como um todo para o organismo, tá? Então, as junções comunicantes, por exemplo, elas participam da contração coordenada do músculo cardíaco. Então, a organização dessas junções comunicantes se faz por meio de uma proteína que se insere, uma proteína transmembrana que se insere na superfície da membrana plasmática, e essa proteína ela se junta com várias outras iguais a ela, e essa união de várias proteínas similares entre si acaba estabelecendo uma passagem ou um canal na membrana da célula. E esse canal ele precisa se comunicar com um outro canal exatamente igual na membrana da célula vizinha. Cada proteínazinha dessa transmembrana recebe o nome de conexina. Então, nós temos aqui representados na ilustração à direita que cada conexina representa uma única proteína transmembrana. Quando ela se junta com várias outras conexinas, estabelece um poro. Esse poro, formado pela união de várias conexinas, estabelece o que a gente chama de conexon. Aí, o conexon, de fato, é a estrutura que forma esse canal na membrana. E aí o conexon de uma célula precisa se casar com o conexon da célula vizinha, e aí por meio deste canal que se estabelece entre as membranas plasmáticas de células adjacentes, elas podem realizar trocas de substâncias hidrofílicas e que tem aí esse tamanho mencionado anteriormente.
Aqui na sequência, nós vamos abordar as modificações ou especializações que se estabelecem na superfície livre, que é a superfície apical de muitos tipos de células epiteliais. Então, muitas células epiteliais apresentam especializações da sua superfície livre que podem ou colaborar para que essas células aumentem a sua superfície para gerar uma eficiência maior de absorção de nutrientes, de partículas, ou servem para que essa superfície ela consiga mover partículas em uma determinada direção e sentido. Então, as especializações das superfícies livres da célula ou superfície apical da célula, elas se estabelecem com uma das duas funções, ou aumentar a área para tornar a absorção mais eficiente, ou então gerar estruturas que permitem realizar movimento em uma determinada direção e sentido sobre a superfície das células. Tá? Então, essas especializações que nós vamos falar são os microvílos e os estereocílios, esses dois com função similar de aumentar a área de absorção das células, aumentar a área da membrana para aumentar também a absorção, e os cílios e flagelos, que por sua vez têm função de movimentar partículas, né? Os flagelos, na verdade, têm função de movimentar a célula em si. Então, na sequência, nós vamos aí detalhar cada uma dessas especializações. Bem, pessoal, quando observados no microscópio eletrônico, a maioria das células dos vários tecidos, ela mostra pequenas projeções do citoplasma que tem essa denominação de microvilosidades ou microvílos. Essas projeções, elas têm uma forma de dedos de números muito variados que podem ter tamanhos diferentes. Algumas podem ser curtas, outras podem ser longas, tá? E essas células que realizam intensa absorção, por exemplo, como as do epitélio do revestimento do intestino delgado e dos túbulos proximais dos rins, elas geralmente apresentam centenas de microvílos, certo? Com a intenção justamente de aumentar a sua área de extensão em contato com partículas para conseguir aumentar a sua taxa ou a sua capacidade absortiva. Nas células que exercem intensa absorção por sua superfície apical, o glicocálice ela se apresenta mais espesso e o conjunto que é formado pelo glicocálice e os microvílos ele é visto facilmente ao microscópio de luz, que é o microscópio óptico. E aí nós chamamos esta região de borda em escova ou borda estriada. Aqui na sequência, nós temos um esquema à esquerda que ilustra a estrutura dos estereocílios e à direita uma fotomicrografia da estrutura do epidídimo humano, onde nós visualizamos para a luz do epidídimo essas estruturas que nós chamamos de estereocílios. Ok? Então, os estereocílios eles são vistos, parecem esses pelozinhos que nós estamos vendo aí, vou apontar com uma seta. Então, eles são estruturas da superfície livre com finalidade de aumentar a área absortiva. Então, eles são prolongamentos que são longos e eles não têm mobilidade. Então, eles não têm, mesmo com fluxo de moléculas na superfície deles, eles se mantêm imóveis, né? E eles são microvílos longos, porém, eles não são uma estrutura única. Eles têm ramificações, como a gente pode ver no esquema do lado esquerdo, tá? Eles não devem ser confundidos com os verdadeiros cílios, que nós vamos falar na sequência, porque os cílios, eles são prolongamentos que têm uma atividade ativa, eles se movimentam com gasto energético, enquanto que os microvílos têm movimentação, mas é uma movimentação passiva, certo? Eles se movimentam ao fluxo das substâncias que passam na sua superfície, e os estereocílios, eles não têm nenhum tipo de movimentação, nem passiva e nem ativa, tá? E esses estereocílios, eles servem para aumentar a área de superfície da célula, e vai facilitar também o movimento de moléculas para dentro e para fora, ou seja, vai facilitar a absorção, assim como os microvílos, tá? Então, eles são comuns em células do revestimento epitelial do epidídimo, como a gente está mostrando aí, uma fotomicrografia, e também do ducto deferente. Bem, ainda falando aqui das especializações das superfícies livres, nós vamos comentar sobre os tipos de especializações que visam movimentar partículas, tá? Então,
Os cílios são os primeiros deles que nós vamos comentar. Nós estamos vendo aí do lado esquerdo um esquemazinho que ilustra como ele se estrutura, como ele se organiza. E na direita nós estamos vendo uma fotomicrografia de um local das passagens respiratórias, que é a traqueia, onde nós temos células que possuem na sua superfície livre a estrutura dos cílios, né, para que a gente possa identificar. Vou apontar com uma seta aí para que vocês visualizem a estrutura dos cílios na fotomicrografia da traqueia. Os cílios, eles são prolongamentos que possuem motilidade, ou seja, eles se movimentam. E essa movimentação, ela se dá por meio de gasto energético, então é uma movimentação ativa. E aí eles são encontrados na superfície de alguns tipos de células epiteliais, ou seja, nem todas as células epiteliais elas vão ter todos os tipos de especializações que nós estamos comentando, mas alguns tipos de células epiteliais que estão relacionados com determinadas funções poderão possuir essas especializações. Então, eu dei um exemplo aí das passagens respiratórias, que são são revestidas por células epiteliais dotadas de cílios, tá? Os cílios, eles são envolvidos pela membrana plasmática e contém 2 microtúbulos centrais, e esses são cercados por 9 pares de microtúbulos periféricos. E aí os 2 pares periféricos são unidos entre si, tá? Os cílios, eles são inseridos em corpúsculos basais que estão situados no ápice da célula, logo abaixo da membrana. E é essa estrutura que permite com que ele possa utilizar a energia do ATP e se movimentar. E o movimento que eles exibem é um rápido movimento de vai e vem, que é o batimento ciliar, né, ou o movimento ciliar. E esse movimento ciliar de um conjunto de células de um epitélio, ele é frequentemente coordenado. E essa coordenação, ele visa possibilitar que uma corrente de fluidos ou de partículas, elas sejam impelidas em uma direção aí ao longo da superfície do epitélio. Tá? Como eu já comentei anteriormente, o ATP é a fonte de energia para este movimento ciliar. Tá? A estrutura dos flagelos, que é a próxima que é a próxima especialização que nós vamos falar a seguir, conclui aí a parte das especializações das superfícies livres. Aqui, por fim, nós estamos vendo a estrutura de uma especialização da superfície livre, que são os flagelos. Tá? À direita, o esquemazinho do flagelo, que está presente na única célula flagelada do corpo humano, que é o espermatozoide, e à esquerda, uma fotomicrografia de um espermograma, onde nós visualizamos vários espermatozoides e a estrutura bem clarinha aí do flagelo, né, dos flagelos. Então, os flagelos no corpo humano, eles são encontrados somente nessas células mesmo, que são os espermatozoides, e ele vai ser semelhante ao cílio, principalmente no que diz respeito à função, que é movimentar. No caso, ele não movimenta partículas, mas movimenta a célula como um todo, tá? E os flagelos também se diferenciam dos cílios no que diz respeito ao seu comprimento, né? Eles são bem mais longos e eles também são limitados a um único por célula, né? Então, em situação de normalidade, cada espermatozoide tem apenas um único flagelo que serve para movimentar esta célula. Ok, pessoal, estamos aqui concluindo parte do assunto de tecido epitelial. Nós vamos dividir esse assunto em 2 videoaulas. Então, a gente se vê em breve e fui!